Olá, nossa mensagem de hoje vem de Lucas 11:39 e diz o seguinte: Então o Senhor lhe disse: Vocês fariseus tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus? Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Aqui nesse texto, mais uma vez, a gente vê Jesus chamando a atenção dos fariseus. E eu acho que é muito importante a gente relembrar que os fariseus eram religiosos, eram pessoas que se consideravam bons servos de Deus. Então aqui Jesus não está chegando para um monte de gente que está falando assim: vocês que ainda não aceitaram o Senhor vão tudo para o inferno. Não está falando vocês aí, ó, vocês que já dizem que conhecem a Deus, vocês aí que dizem que acreditam em Deus, vocês aí que se bobear até, ó, contribuem na igreja, vocês estão fazendo a coisa pela metade, porque vocês contribuem, vocês dão ali o seu dízimo, vocês dão a sua oferta, e no final deixa claro que, olha, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Então Jesus deixa claro que mais importante do que a parte, vamos dizer assim, da religiosidade, das tradições, de o que a maioria das pessoas considera que é ser um bom servo de Deus, ser um bom cristão, né? A parte mais importante, ela é invisível, ela é interior. A parte mais importante, ela é representada aqui, ela é simbolizada aqui como uma pessoa que ajuda os necessitados, que doa para aquele que está passando necessidade. Jesus, ele sempre ordenou que nós amássemos o próximo, e ele sempre deu exemplos reais, exemplos do mundo físico de como amar o próximo. Não é, eu vou orar por você. Não é, você está em meus pensamentos. Vou mandar energias positivas para você. Não, não é nada disso. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bonito, mas, como diz aqui Jesus mesmo, é importante que vocês sejam pessoas religiosas, é importante que vocês estejam na igreja, é importante que vocês contribuam, porque, né, se ninguém contribui na igreja, amanhã ela fecha, e aí você não tem mais aonde se reunir com as pessoas para ouvir as palavras de Deus e para crescer juntos e para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Então, toda vez que você dá o dízimo, você está contribuindo financeiramente para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. É um jeito diferente também de ajudar a levar a palavra de Deus. Mas a parte mais importante é o amor ao próximo. A parte mais importante é você colocar a mão na massa. A parte mais importante é você diretamente com as outras pessoas. E você não precisa nem ficar o tempo todo falando de Deus para as pessoas. É só mostrar o amor de Deus para as pessoas. E esse amor de Deus, ele pode ser demonstrado de várias maneiras. Algumas delas vão até envolver, como usado aqui, né? Ajudar financeiramente, ajudar dando um alimento, ajudar dando um agasalho, fazer o bem, ajudar alguém, amar aquela pessoa, olhar para aquele ser humano não como um pobre coitado, não como um folgado, não como alguém que não quer trabalhar, mas olhar para aquela pessoa como alguém que, se fosse você, como você se sentiria naquela situação? Se você não conseguisse sair do buraco, você não gostaria que alguém estendesse a mão e ajudasse você a sair de lá? Então, é muito fácil julgar quando você está distante.
Mas quando você se aproxima, quando você se compadece, quando você ama, quando você abraça aquela pessoa distante que você julgava, chamava de nomes e dizia que era isso, que era aquilo, de repente se torna um ser humano real. E eu sinto que muito do que Jesus ordena que a gente faça não é só fazer caridade, fazer boas obras para aparecer. Até porque os fariseus, que é com quem Jesus está discutindo aqui, eram pessoas que faziam isso para aparecer. Mas Jesus nos mostra que o interior é importante. E o interior, muitas vezes, ele é invisível. Mas se você tiver o amor de Deus no seu interior, ele vai sair do seu interior e se transformar em ações reais no mundo real. O seu amor invisível vai se tornar atitudes reais. Mas ninguém precisa ficar sabendo. Você ajude aquela pessoa, faça o bem, louve o nome do Senhor e não faça para aparecer. Não faça para chamar a atenção, porque o objetivo não é esse. O objetivo é ajudar aquela pessoa e louvar o nome do Senhor. Isso nos faz ficar mais próximas de Deus. Isso nos aproxima do plano que Deus tem para nós. Então, não seja como os fariseus, que queriam ser religiosos, queriam dizer que acreditavam em Deus, mas que na hora de colocar em prática, em ações, em amor, em colocar a mão no bolso, eles tinham muita dificuldade, porque eles não queriam fazer isso. Eles queriam era aparecer. E o que Jesus nos chama a fazer, a obra de Deus, ela começa num lugar invisível. E depois se torna atitudes visíveis no mundo real, que ajuda pessoas necessitadas, mas não para ganhar prestígio. O único que merece toda a honra e toda a glória é o Senhor. Que nós possamos colocar isso na nossa cabeça e refletir que o foco não é a gente. Nós não somos o foco. Naquele momento da dificuldade, o foco deve ser quem mais precisa, o necessitado. E ali, naquele momento, o nome do Senhor é louvado e glorificado. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus, fique na paz. E se chegaram aqui, deixa um joinha. Nos vemos na próxima.